Olá pessoal, hoje é dia 21 de julho de 2021. Todos devemos ter uma total e completa, inabalável, equilibrada fé em Deus. Isso significa que todos devemos deixar literalmente Deus moldar a nossa vida como Ele quiser. Isso significa deixar Deus moldar os seus filhos como Ele quiser, deixar Deus moldar as suas atividades profissionais, as suas finanças, seus relacionamentos como Ele deseja. E deve ser assim para com tudo na vida, tudo. Apenas faça o que deve ser feito a nível mental e material, estudar, trabalhar, se atualizar, etc, etc. Mas o resto, deixe Deus moldar tudo, absolutamente de acordo com as suas vontades divinas. Então veja que o eu ego e os seus quereres egoístas é que querem moldar a vida das pessoas apegadas. Além das ações mentais, materiais, reações e decisões, é esse eu ego altamente negativo que querem moldar a própria vida das pessoas. É exatamente isso que se deve eliminar da vida, porque esse eu ego é extremamente pernicioso, extremamente enfraquecedor, extremamente contrário às vontades divinas de Deus. E não tenha medo de absolutamente nada na vida. Deus vai te testar com todas as sortes de fatos, fenômenos e circunstâncias na sua vida, onde o eu ego vai querer interferir e impor as suas vontades apegadas e as suas aversões absolutamente descabidas. Então, a sua fé deve ser total em Deus, para se manter absolutamente equilibrado, estável, inabalável. O eu ego absolutamente, ele deve ser calado, deve aquietar e só ficar contemplando tudo. Fique contemplando tudo que ocorre na vida, todos os fatos, fenômenos e circunstâncias que ocorrem na sua vida, na sua família, na sociedade e tudo mais. E aí fique apenas contemplando e não se abale por nada. Então você vai ver, você vai experienciar as vontades de Deus moldando divinamente tudo na absoluta perfeição. O que ocorre é exatamente o oposto. O eu ego molda absolutamente tudo na absoluta imperfeição, porque a causa é negativa, os resultados e as consequências também serão igualmente negativas. Mas as vontades de Deus são absolutamente divinas e trazem somente consequências e resultados divinos para a vida. Então, tenha essa confiança, tenha essa fé absoluta, inabalável em Deus. Só assim as pessoas passarão a experienciar a verdadeira tranquilidade, a verdadeira paz interior. E o melhor, provará para si próprio que Deus é que sempre controlou a vida, não só sua, mas de todo o mundo. Antes do desapego, ele controlava para que o eu ego sofresse as consequências a nível mental e material, para que um dia ocorresse o desapego a esse eu ego apegado ilusório. Hoje, ele controla a sua vida pelo seu merecimento divino. Esse merecimento é em função de você conseguir silenciar o eu ego, eliminar todos os quereres apegados e eliminar todas as aversões e negatividades. E isso torna a vida merecedora das vontades divinas de Deus. E então, a voz da alma, que é a mesma voz de Deus,
eles se tornarão evidentes, unos e absolutamente harmônicos e divinos na sua vida. O que não ocorre e jamais ocorrerá com o eu-ego apegado, que só agia contra os desejos da alma e de Deus. Os quereres egoístas do eu-ego, eles sempre vão estar em desarmonia com as vontades divinas da alma e de Deus. Portanto, não é à toa que todos os sábios são unânimes em pregar o desapego ao eu-ego. Então veja que os apegados não têm o menor respeito para com Deus. Os apegados não têm o menor respeito para com o eu-alma. Apenas são convencidos pelo eu-ego que tem fé e tem respeito a Deus. Um mero convencimento pregado pelo eu-ego. E ainda assim, o apegado obedecia o eu-ego absolutamente venenoso e tão ruim e tão negativo que não tinha o menor respeito com Deus e nem para com a própria pessoa. Então, não é por menos que todos os apegados não têm respeito nem consigo próprio, muitas vezes não têm respeito nem para com os pais e muitas vezes não têm respeito nem para com o próprio filho. Pense, recorde, quantas vezes, desde a sua infância, você atacou os seus pais em pensamentos? Quantas vezes você atacou os seus filhos em pensamentos e em ações e repreensões? E veio a vida toda desrespeitando a si próprio e desrespeitando Deus, com todos esses quereres do eu-ego mesquinho. É um grande desrespeito a Deus, porque o apegado assumiu ser esse eu-ego, quando na realidade a pessoa é o eu-alma, semelhante ao Criador. Assumir ser o eu-ego, na verdade, é uma grande traição ao eu-alma, porque Deus fez a todos igualmente semelhante e à imagem dele. E hoje as pessoas apegadas refutam essa qualidade divina e assumem o eu-ego altamente destrutivo. Isso realmente é um desrespeito e não deixa de ser uma grande traição a Deus. Ainda bem que é temporário. E isso é o mesmo que desrespeitar, por exemplo, um professor, o seu mestre. Na verdade, é muito mais que desrespeitar Deus, que é o seu próprio mestre. Na verdade, é ignorar completamente Deus. O eu-ego, ele ignora completamente Deus e engana, convencendo os apegados que são devotos de Deus, que confiam em Deus, que têm fé em Deus. Se realmente a pessoa fosse devota e tivesse total confiança em Deus, a primeira coisa que ele eliminaria seria o eu-ego, os quereres apegados que o eu-ego emite, e deixaria Deus moldar as suas vidas, as suas famílias e tudo mais, na mais perfeita sincronia com as vontades divinas de Deus. E ser enganado pelo ego, que te convence que a pessoa é religiosa, na verdade, é uma arrogância, é uma ignorância jamais vista. A pessoa não confia, não tem fé e é convencida pelo ego que confia e tem fé em Deus. Mas veja se a sua fé nunca se enfraqueceu. Veja se a sua fé nunca te abandonou. Uma prova de que a fé sim te abandonou é que as pessoas ficam nervosas, preocupadas, ansiosas, medrosas, ficam tristes, ficam magoadas,
ficam egoístas, ficam apegadas e todas as qualidades negativas. São provas de que a pessoa não tem fé equilibrada, estável, não tem fé inabalável, né? Então, as pessoas oram para pedir força para os seus quereres, porque querem realizar os seus desejos egoístas, quando deveriam orar para poder ter força, fé verdadeira, para se desapegar do eu-ego, para eliminar esses quereres e deixar Deus moldar as suas vidas, e não deixar os quereres do eu-ego continuar a moldar e destruindo a vida das pessoas. Então, haja como na oração do Pai Nosso, onde diz que seja feita a sua vontade, Deus. E é isso que deve realmente ser praticado na vida. Ou você deixa as vontades de Deus fluírem na sua vida livremente, ou você está deixando o eu-ego, os quereres apegados, fluírem livremente na sua vida. Não existe meio termo. Ou você cala o eu-ego, e aí as vontades divinas de Deus vão fluir na sua vida, ou você continua ignorando as vontades divinas de Deus e continua dando ouvidos e se submetendo e se escravizando aos quereres egoístas do eu-ego. Então saiba que viver apegado é a forma mais rastejante de se viver, mas viver desapegado é a forma mais elevada e divina de se viver. Portanto, viva as 24 horas do dia, todos os dias, pela vida toda. Ore, viva com Deus. Porque a gente deve viver por Deus. Porque sem Deus ninguém vive. Agora, sem o eu-ego, todos vivem. Todos vivem e vivem divinamente, tá certo? Todos vivem uma vida miserável, rastejante com o eu-ego. Agora, com Deus, todos vivem uma vida absolutamente divina. Afinal, você é feito à imagem e semelhança dele. Agora, o eu-ego é exatamente o oposto do eu-alma. Por isso que deve ser eliminado, deve ser aniquilado, deve ser silenciado. E para isso basta eliminar os quereres voltados ao mundo material. Lembre-se, você deve se desapegar do ego inferior para poder expressar o eu-alma superior, eterno e divino. Sem eliminar o eu-ego inferior, não tem como fazer o eu-alma passar a expressar as suas qualidades absolutamente divinas. E mais, os apegados sofrem porque se submetem aos pensamentos e sentimentos ruins, medrosos, gananciosos, nervosos, estressados, ansiosos. Pense nisso, né? É como alguém te lançar sentimentos ruins e você se submeter voluntariamente a isso. Da mesma forma, todos os quereres do ego, eles criam as aversões e você se submete a tudo isso voluntariamente. Isso é um absurdo. Veja que coragem para se submeter ao inferior, ao infernal, as pessoas têm. Se submetem com toda a vontade aos quereres egoístas do eu-ego. Mas para se submeter às vontades divinas de Deus, as pessoas ficam medrosas, ficam inseguras e se acovardam diante dessa situação. Elas pensam que vão perder o controle sobre a vida, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a finança, etc., etc., se eliminar os seus quereres. Exatamente o contrário. Pensando que os quereres do eu-ego são melhores do que os quereres de Deus para a sua vida, para a sua família.
Veja a dimensão da ignorância dos apegados ao eu-ego. Mas, mesmo assim, não querem largar essa tremenda insensatez. Os apegados são tão ignorantes que já sabem de antemão que lá vem sofrimento pela frente. Ele prevê todos os tipos de sofrimento. Nunca o apegado tem certeza da plena, da eterna paz futura. Totalmente inseguro com relação ao seu futuro. Quando deveria ter total segurança com relação ao seu futuro. Por quê? Porque o eu-alma é sempre causa divina, que sempre traz consequências igualmente divinas para a vida. Então, não há como ter problemas na vida futura, e muito menos agora. Mas tem certeza absoluta dos futuros problemas, das negatividades e sofrimentos. Todos os apegados são assim. Por isso que eles ficam ansiosos, por isso que ficam medrosos, por isso que ficam preocupados. Por isso que ficam sofrendo por antecedência, porque prevê já os grandes problemas pela frente. A ignorância é tanta que nem reflete sobre isso. Ele sabe que ele está sofrendo, sabe que está preocupado, ansioso, estressado, etc., etc., mas a ignorância é tanta que as pessoas apegadas nem refletem sobre isso e continuam pelo mesmo caminho da desgraça, dos sofrimentos e das incertezas, e não procura o caminho real, divino e verdadeiro da alma e de Deus. Isso é um absurdo. E se convence que as suas orações mentais egoístas já é o caminho para Deus. Isso é um absurdo. Lembre-se, o eu-ego te afasta de Deus. O eu-alma é diferente, ele é semelhante a Deus. Então, o eu-ego só te convence que você é religioso e que tem fé em Deus, quando a fé é totalmente fraca, incipiente e absolutamente falsa. Pense e faça exatamente o contrário. Esteja sempre preparado para agir com desapego e com virtude diante de qualquer situação da vida. Assim, nunca você se abalará e nem sofrerá por absolutamente nada. Então esteja sempre preparado para agir com desapego e com virtude diante de qualquer pessoa, diante de qualquer fato, fenômeno, ocorrência ou situação da vida. Mas não. O eu-ego é tão apegado, é tão ignorante que projeta as futuras fraquezas, medos, estresses e sofrimento. Da mesma forma que projeta o sonho egoísta, ilusório, as metas, os planos futuros voltados ao mundo material, simplesmente impossíveis, tá certo? Então, não seja ludibriado, não seja enganado pelo eu-ego. Elimine esse eu-ego e viva uma vida absolutamente divina. Veja que os apegados são tão ignorantes que duvidam das forças espirituais, das virtudes recebidas de Deus. Ele confia nas forças dos quereres do eu-ego, mas eles duvidam das forças espirituais virtuosas recebidas de Deus. Ele não confia na força do amor pleno, divino. Ele não confia na força da paciência, da tolerância, da compaixão, da benevolência. Ele não confia na força da fé. Ele confia nos quereres e nas aversões do eu-ego. Por isso que ele leva uma vida absolutamente instável, desequilibrada, fraca e negativa. Mas a ignorância se torna imensurável quando ele não duvida e nem indaga e nem questiona por que ele é fraco. Ele não indaga. Por que ele fica estressado? Por que eu fico nervoso? Por que eu fico preocupado? Por que eu fico desequilibrado? Por que eu fico depressivo? Por que eu fico iludido? Por que eu fico insatisfeito? Ele não indaga. Simplesmente ele aceita todas as
essas consequências e qualidades absolutamente negativas e, na verdade, inexistente. É uma mera impressão mental causada pelo eu-ego. Isso tudo ele não questiona e aceita como um verdadeiro cordeirinho, aceita que 2 mais 2 são 10. Simples assim. Só porque a maioria também, ignorante, aceita como certo 2 mais 2 são 10, ele também aceita porque a maioria aceita. Não corra atrás da maioria. Os sábios são poucos, a maioria é ignorante e apegada. Os apegos fazem do seu pior inimigo mental, que é o eu-ego, os seus melhores amigos. Isso é um grave erro, Confia mais no eu-ego, nas vontades do eu-ego, do que não confia nada nas vontades de Deus. Isso é um absurdo e faz do seu melhor amigo eterno e divino, que é o eu-alma, o seu pior inimigo. Ele não aceita o eu-alma, ele só aceita o eu-ego. Então, não é por menos que ele tem uma fé absolutamente superficial, incipiente, e absolutamente fraca e falsa. Por isso, só vive ludibriado pelo eu-ego. Vive uma vida ludibriada pela própria vontade em confiar no eu-ego. É você que escolhe o seu amigo. Ou você escolhe o eu-ego como seu amigo, ou você escolhe Deus e o eu-alma como seu amigo e aliado. Até hoje, todos os apegados escolheram o eu-ego como seu amigo, fiel e aliado, quando ele é altamente ruinoso e destrutivo. Então, pratique sempre se concentrar em Deus, ofereça tudo a Deus. A sua concentração nos apegos egoístas te torna apegado e egoísta. A sua concentração em Deus te torna num ser absolutamente divino, tá certo? Aquilo que você realmente é. Então veja tudo e todos como manifestação de Deus. Simplesmente contemple e não se envolva com os seus quereres e as suas aversões nos fatos, nos fenômenos, nas ocorrências da vida. Você vai conseguir calar esse eu-ego e eliminar esse eu-ego da sua vida. Veja tudo e todos como manifestação divina das vontades de Deus. Todos os fatos e circunstâncias das vidas são, na verdade, manifestações de Deus. Nada foge ao controle de Deus, nada acontece contra as vontades de Deus. Portanto, encare tudo como uma mera manifestação do amor de Deus pela sua vida e pela vida dos outros. Da mesma forma que você testemunha o que ocorre com um desconhecido, dessa mesma forma você deve testemunhar e contemplar o ocorrido com a sua vida, com o seu conhecido, com a sua família. Isso é verdadeiramente contemplar tudo como manifestação do amor de Deus, sem se ater se o fato é com você ou com os outros. Simplesmente contemple de forma absolutamente isolada. Olha, se as circunstâncias é com seu filho ou com o filho dos outros, não importa. Cale o eu-ego, não imita os seus quereres e nem as suas aversões. E aí você vai ver e experienciar o seu verdadeiro amor passar a fluir, a sua verdadeira paciência, a sua verdadeira tolerância, a sua verdadeira compaixão, a sua verdadeira benevolência passarem a fluir divinamente, incessantemente, ininterruptamente. Essa é a vontade, esses são os sentimentos divinos da sua alma e de Deus que passam a fluir. Mas isso tudo vai ocorrer quando eliminar esse eu-ego. Então,
Encare tudo como manifestação de Deus. E deixe Deus moldando a sua vida. E deixe Deus moldando a vida dos outros sabiamente, divinamente. Afinal, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Pessoal, muito obrigado e boas práticas a todos. Até uma próxima oportunidade.